Você está parado sob as luzes fluorescentes duras do saguão de imigração. Seu voo acabou de aterrissar. A bateria do seu celular está em 3%. E agora, lá, está aquele olhar. O oficial de imigração acena para você se aproximar, com os olhos quase sem piscar. O que acontecer nos próximos segundos pode decidir se você sairá do aeroporto ou será levado para uma sala dos fundos para mais algumas perguntas. Todo viajante teme esse momento. E mesmo assim, poucos sabem que as perguntas de imigração não são aleatórias. Fazem parte de um sistema projetado para ler você antes mesmo que diga uma palavra. Neste vídeo, você vai descobrir as 10 perguntas de imigração mais comuns que os oficiais usam para testar silenciosamente a sua história. E mais importante, como respondê-las com confiança sem levantar uma única bandeira vermelha. Quer você esteja voando para os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido ou Austrália, a mesma lógica oculta se aplica. Fale demais e você pode soar suspeito. Fale de menos e eles começarão a cavar. Mas, uma vez que você entenda por que cada pergunta existe, tudo fará sentido. E você passará pela imigração como alguém que já conhece o roteiro. Vamos começar com a primeira. A pergunta que define o tom para tudo que vem a seguir. Pergunta 1. Posso ver o seu passaporte? Parece algo rotineiro, certo? Mas essa frase simples, posso ver o seu passaporte, é mais do que uma formalidade. É o teste de abertura. O oficial não está apenas conferindo um documento. Ele está lendo você. Como você se move, como entrega o passaporte, quanto tempo mantém o contato visual antes de desviar o olhar. Imagine a cena. Você se atrapalha com a bolsa, os papéis caem, sua voz falha ao dizer: "Ah, sim, só um segundo." Nesse instante, o seu estresse se transforma na suspeita deles. A verdade, oficiais de imigração são treinados para detectar microhesitações, aqueles meios segundos de pânico que sugerem incerteza. É menos sobre o seu passaporte e mais sobre a sua postura. Então aqui vai o movimento certo. Mantenha o passaporte ao alcance fácil, nem enterrado na mochila, nem enfiado no bolso do casaco. Quando for solicitado, entregue com calma e confiança. Diga: "Aqui está." Ou, simplesmente, "Claro." Sem palavras extras, sem piadas. Seu passaporte não é apenas um papel. É a prova de que você pertence àquela fila. E a cada segundo que você parece tranquilo, o oficial pensa: este viajante sabe o que está fazendo. Lembre-se, os aeroportos funcionam à base de percepção. Quanto mais rápido você parecer alguém que pertence ali, mais rápido aquelas portas de vidro se abrirão para você. Pois, por quanto tempo você pretende ficar? Esta parece inofensiva, até deixar de ser. Um oficial não quer apenas saber o seu cronograma. Ele está medindo, silenciosamente, o quão convincente você soa ao falar sobre isso. Fale demais e começará a soar ensaiado. Fale de menos e parecerá inseguro. Imagine isto. Você está no balcão e ele pergunta: "Por quanto tempo vai ficar?" Sua mente dispara: 2 semanas? 10 dias? Devo mencionar o casamento? Você começa a tagarelar. "Bem, vou ficar talvez 2 semanas, a menos que meu amigo me convide para..." E pronto. Você acabou de convidar mais perguntas. Veja o que viajantes experientes fazem em vez disso. Sejam breves, claros, inabaláveis.
Vou ficar 10 dias ou apenas uma semana de férias. E só. Sem risadinhas nervosas, sem contexto desnecessário. Por que essa pergunta importa tanto? Porque todo país monitora visitantes que ultrapassam o tempo permitido. Não é pessoal. É análise de padrão. Se sua resposta soa incerta, você pode se encaixar no perfil de alguém que não planeja ir embora. Então, da próxima vez, lembre-se disto. Confiança vence detalhe. Uma resposta calma e precisa mostra que você respeita o tempo deles e o seu. E sim, eles vão perceber. Pergunta 3. Qual é o propósito da sua visita? Essa pode passar de simples a suspeita mais rápido do que você imagina. Quando um oficial pergunta: qual é o propósito da sua visita? Ele não está apenas curioso. Está comparando sua resposta com o perfil invisível ligado ao seu passaporte e tipo de visto. Turismo, negócios, estudo. Essas são as 3 categorias seguras. Mas, se você sair delas sem clareza, o tom muda instantaneamente. Imagine esta cena. Você diz: estou apenas visitando amigos. Ele se inclina para a frente. Onde seus amigos moram? Como vocês se conheceram? De repente, você está preso em uma conversa que parece um mini interrogatório. Então, aqui vai a regra. Seja preciso, mas contido. Se estiver a turismo, diga: estou aqui de férias. Se for a negócios, diga: estou participando de uma conferência. Se for para estudar, diga: estou matriculado em um curso de inglês por 1 mês. Sem rodeios, sem histórias de vida. Filas de imigração não são palestras do TED. O que a maioria dos viajantes não percebe? Esses oficiais geralmente já sabem o seu propósito antes que você abra a boca, por meio de padrões de voo, tipo de visto e até reservas de hotel ligadas à sua passagem. Eles só estão testando se suas palavras batem com os seus dados. Responda com clareza e eles seguem em frente. Hesite e você pode acabar conhecendo a portinha lateral chamada inspeção secundária. Pergunta 4. O que você faz para trabalhar? Agora, o oficial se recosta levemente, observando como você reage. O que você faz da vida? Parece uma pergunta casual, mas é uma das mais reveladoras que eles fazem. Porque o seu trabalho conta uma história. Estabilidade, motivo para voltar para casa, capacidade financeira para viajar. Não é julgamento. É perfilagem lógica. Aqui está o que realmente passa pela cabeça deles. Se você está empregado, isso indica raízes, um motivo para voltar. Se é estudante, está aprendendo, não fugindo. Se está desempregado, eles vão querer saber como está financiando a viagem. Então, como responder? Com clareza e calma. Sou professor. Trabalho com marketing. Sou estudante. Diga de forma simples, confiante e pare por aí. Evite explicar demais, como: acabei de sair do meu emprego, mas pretendo começar outro em breve. Isso abre uma porta que eles não pediram para abrir. Dica de profissional: se você está entre empregos ou aposentado, reformule com estrutura. Terminei recentemente um trabalho em contabilidade e estou tirando umas férias curtas antes do próximo cargo. Isso mostra que você está no controle, não à deriva. A verdade é que os oficiais de imigração não se importam com a sua carreira. Eles querem saber se a sua viagem faz sentido. Mantenha o tom profissional, a linguagem corporal firme,
Porque neste ponto, eles estão decidindo se confiam na sua história ou se vão testá-la. Pergunta 5. Você está viajando sozinho? O oficial inclina a cabeça. A voz calma, mas afiada. Você está viajando sozinho? Pergunta simples. Mas não se engane. Isso não é conversa fiada. É um teste de consistência. Veja bem, os oficiais de imigração não estão apenas verificando a sua história. Eles estão cruzando dados com um rastro digital por trás de você. Sua reserva de voo, assento, até quem fez o check-in ao seu lado. Eles já sabem se alguém compartilha o seu itinerário. Só querem ver se você conta a mesma história. Então, qual é o movimento certo? Se estiver viajando sozinho, diga de forma clara e confiante: sim, estou viajando sozinho. E pare por aí. Se não estiver, mantenha curto e factual. Estou viajando com minha irmã ou estou com um amigo. Sem nomes, sem histórias, sem conversa sobre onde se conheceram. Cada palavra extra é um convite para mais perguntas. Aqui vai o segredo. Quanto mais você explica, menos eles acreditam em você. Viajantes nervosos tagarelam. Os experientes, não. Imagine-se como uma onda calma, constante, tranquila. Porque a verdade é, quanto mais natural você soar, mais rápido eles o liberam. E lembre-se, os aeroportos não julgam você por viajar sozinho. Eles julgam o quanto você parece seguro da própria história. Confiança é o seu cartão de embarque aqui. Pergunta 6. Você tem algum parente aqui? É aqui que o tom geralmente muda. O oficial se inclina levemente para frente, o olhar se estreita, não por desconfiança, mas por curiosidade. Você tem algum parente aqui? Essa pergunta soa inocente, quase amistosa. Mas por trás dela está uma das estratégias mais sutis que eles usam. Eles estão medindo seus vínculos com o país, tentando avaliar o quão provável é que você fique além do tempo permitido pelo visto. Se a sua resposta for não, não tenho, mantenha-a limpa, educada e neutra. Não há necessidade de explicações nervosas como não, eu não conheço ninguém aqui. Basta dizer não, não tenho, e pare por aí. Mas se você tiver família nesse país, espere perguntas adicionais. Eles vão querer saber quem, onde e qual o grau de parentesco. A chave aqui? Seja sincero, mas fique na superfície. Sim, meu primo mora aqui. Ou, minha irmã trabalha na cidade. E só. Você não deve a eles sua árvore genealógica completa. Aqui está o ponto. O oficial não está realmente julgando a sua resposta. Está julgando a sua reação. Se o seu tom mudar, se os olhos vacilarem ou o corpo ficar rígido, eles percebem hesitação. E é aí que as perguntas começam a se multiplicar. Portanto, não complique, não se justifique. Quer a resposta seja sim ou não, diga com calma e confiança. Porque nas entrevistas de imigração, o segredo não está apenas no que você diz, mas em quão firme você permanece enquanto diz. Pergunta 7. Você já esteve aqui antes? Essa pega muita gente de surpresa. Não porque seja complicada, mas porque soa como uma armadilha. Você já esteve neste país antes? É dita com um sorriso neutro, mas não se deixe enganar. Essa pergunta é, na verdade, uma verificação de antecedentes disfarçada de conversa. Aqui está o que realmente acontece. O oficial já sabe o seu histórico de viagens. Suas visitas anteriores estão registradas. A pergunta serve apenas para ver se a sua memória bate com o sistema. Se for a sua primeira vez, diga de forma simples: não,
é a minha primeira vez aqui, e pare por aí. Mas se você já esteve lá antes, sempre forneça um período claro. Sim, visitei no verão passado, ou estive aqui há 2 anos a trabalho. É tudo o que eles precisam. Não comece a contar histórias de férias, nem a mencionar com quem se encontrou. Por que essa pergunta importa? Porque viajantes que já ficaram além do prazo ou violaram regras são automaticamente sinalizados. Então, até uma resposta casual é verificada em segundos. E aqui vem o detalhe. Os oficiais usam mais o tom da sua voz do que as palavras para decidir se algo parece estranho. Se a sua voz hesitar, se os olhos se moverem enquanto tenta lembrar a data, esse pequeno momento de dúvida pode desencadear uma inspeção mais profunda. Trate essa pergunta como um teste de espelho. Responda com calma. Olhe nos olhos e siga em frente. Não se trata do seu histórico de viagens, mas da sua compostura sob pressão silenciosa. A verdade? Na imigração, calma é moeda. E se você souber mantê-la, vai passar por portas que fazem outros travarem. Pergunta 8. Você tem algo a declarar? Agora vem a pergunta que pode virar a sua viagem em segundos. Você tem algo a declarar? Ela soa burocrática, quase entediante, mas é aqui que mais viajantes se metem em problemas do que em qualquer outro momento. Porque aqui, a honestidade não é opcional. É o jogo inteiro. Quando o oficial faz essa pergunta, ele não está acusando você de contrabando. Ele está verificando o quanto você entende as regras. E essas regras não são iguais em todos os lugares. Talvez você esteja levando joias caras, eletrônicos ou medicamentos. Talvez tenha embalado lanches ou suplementos que parecem inofensivos no seu país, mas contam como importações restritas no exterior. Até mesmo alguns milhares de dólares em espécie podem levantar suspeitas, se não forem declarados corretamente. Aqui está o que você deve fazer. Se realmente não tiver nada a declarar, diga de forma calma e clara: não, não tenho. Se tiver, seja direto: sim, tenho alguns itens para declarar. E deixe que eles orientem o processo. O detalhe que a maioria dos viajantes nunca aprende: os agentes da alfândega são treinados para detectar hesitação. Basta uma pausa incerta, um olhar para baixo e, de repente, você é selecionado para uma inspeção aleatória da bagagem. E se encontrarem algo não declarado, mesmo por engano, é aí que começam as multas, confiscações e horas perdidas. Então lembre-se dessa regra de sobrevivência nos aeroportos. A confiança não encobre a desonestidade, mas a honestidade, dita com calma, libera você mais rápido do que qualquer desculpa. Mantenha-se tranquilo, educado, e nunca brinque com a alfândega. Eles sempre ganham. Pergunta 9. Onde você vai se hospedar? A essa altura, o agente já ouviu toda a sua história. De onde você veio, por que está aqui e quanto tempo pretende ficar. Mas essa pergunta é aquela em que ele decide se tudo realmente se encaixa. Onde você vai se hospedar? Parece simples, mas é um teste de precisão. Eles estão procurando certeza, não suposições. Imagine a cena. Você responde: em algum lugar perto do centro. Acho que o hotel se chama... E pronto. A conversa muda de tom. Você passa de viajante confiante a possível ponto de interrogação. Aqui está a verdade. Eles não esperam que você memorize cada endereço, mas esperam que você saiba os seus próprios planos. Então, tenha os detalhes prontos.
Se for um hotel, vou ficar no Pacific Hotel, em Manhattan. Se for com família ou amigos, vou ficar com meu primo, em Toronto. Não é necessário recitar o nome da rua, a menos que perguntem. Basta ser claro, calmo e consistente. E aqui vai uma dica que a maioria dos viajantes não sabe. Os sistemas de imigração já conectam o seu cartão de chegada ou e-Visa com hospedagem informada. Eles só estão verificando se a sua resposta bate com esses dados. Quando você responde de forma tranquila, isso sinaliza uma coisa: controle. Você sabe para onde está indo, e é tudo o que eles precisam ouvir. Porque nada deixa um agente de imigração mais desconfiado do que um viajante que parece não ter certeza do próprio destino. Planeje a sua estadia, memorize a sua resposta, e você vai passar pelo portão final como alguém que pertence àquele lugar. Porque, de fato, pertence. Pergunta 10. Posso ver sua passagem de volta ou de continuação da viagem? Este é o ponto de verificação final, o momento em que eles decidem se a sua viagem parece legítima ou suspeita. Posso ver sua passagem de volta ou de continuação? Não é apenas papelada, é a prova de que você planeja ir embora. Todo país, dos Estados Unidos ao Reino Unido, passando pela Austrália, usa essa pergunta para identificar viajantes que possam ultrapassar o prazo do visto. Se você hesitar aqui, imediatamente parecerá incerto sobre suas intenções, e isso pode escalar rapidamente. Portanto, não seja pego desprevenido. Tenha sempre sua passagem, impressa ou digital, pronta para mostrar. Se já reservou o seu voo de volta, entregue com confiança. Sim, aqui está a minha passagem de retorno. Volto no dia 22. Se estiver seguindo viagem, seja igualmente claro. Tem um voo para Singapura ou vou para Paris depois desta parada. Não se trata do destino, e sim de mostrar organização e estrutura. Um agente que vê um viajante com planos, vê alguém em quem pode confiar. E aqui está o detalhe. Mesmo que sua passagem seja flexível ou reembolsável, ainda é melhor apresentá-la. A imigração não se importa se você alterar depois. Eles só precisam de prova de que você não vai simplesmente desaparecer. Mais uma coisa. Mantenha esses documentos acessíveis. Vasculhar 5 zíperes para achar o celular ou o comprovante só transmite desorganização. E eles interpretam isso como incerteza. Mostre, sorria, mantenha a calma. Porque essa pergunta é sua última rampa de saída. O teste final entre suspeita e entrada tranquila. E quando você passar por ela, terá cruzado oficialmente a linha invisível entre visitante e convidado bem-vindo. E assim, você conseguiu. Mas aqui vai o segredo que ninguém conta. A imigração não é realmente sobre as respostas que você dá. É sobre a energia que você transmite. Desde o momento em que você se aproxima do balcão, eles estão lendo uma coisa: você está no controle ou está inseguro? Cada hesitação, cada respiração trêmula, cada explicação longa envia um sinal. Mas confiança calma? Essa é o seu passaporte, antes do passaporte. Agora você conheceu as 10 perguntas que moldam silenciosamente sua jornada, e a verdade por trás de cada uma. Eles não estão tentando enganá-lo. Estão tentando entendê-lo. E quando você compreende o jogo, deixa de se sentir um suspeito e começa a agir como um viajante experiente. Aqui está a sua lista de verificação antes do próximo voo. Mantenha seu passaporte por perto. Saiba a sua história antes que perguntem.
E responda de forma curta, clara e firme, como alguém que já fez isso centenas de vezes. Porque quando suas palavras soam certas, sua viagem flui com facilidade. Quando sua voz permanece calma, sua história parece verdadeira. E quando você atravessa aquele portão de vidro com confiança silenciosa, você já venceu antes mesmo de chegar à esteira de bagagens. Se este guia ajudou você a se sentir mais preparado, não guarde só para si. Compartilhe. Alguém que você conhece vai enfrentar essas mesmas perguntas em breve e vai agradecer por ter recebido este vídeo. Clique em curtir, inscreva-se no canal Avoid Flight Bans e ative as notificações, porque no próximo episódio vamos revelar o que realmente acontece quando você é selecionado aleatoriamente para a inspeção secundária. Não é o que você imagina, e é o vídeo que todo viajante deveria assistir antes do próximo voo. Boa viagem, viajante! A confiança é sua autorização de entrada.